Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que já estamos aqui, vamos dar início ao culto nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Hoje é a celebração da ceia do Senhor. Vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, até o versículo 11. Filipenses capítulo 2 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, te agradecemos, Pai, pela tua presença maravilhosa no meio do teu povo. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui, aqueles que estiverem a caminho da tua casa, que o Senhor guarde, traga em paz, aqueles que estão voltando do feriado, Pai, que o Senhor abençoe, proteja, guarde. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos ao Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha manifestar a tua presença nessa noite, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo salvação, libertação, ânimo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos pela tua presença sobre a nossa vida nessa noite. Nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Vamos cantar alguns hinos da harpa cristã. Meus irmãos, depois eu aviso de novo para os que chegarem daqui a pouco. Essa luminária está aqui do meu lado, porque essa luz, que é a única que tem aqui no púlpito, queimou hoje de manhã, e nós não tivemos como trocá-la, né? Então, para que os irmãos possam ler aqui, e para que não fique tão escuro aqui em cima, a gente colocou essa luminária. Essa é uma luminária pessoal nossa mesmo, que eu uso para gravar aqueles clipes, quando eu gravo um hino, uma música, né? Põe aqui para iluminar, mas vai servir para esse propósito aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar hinos da nossa harpa cristã. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois
os teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, e teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fluirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me
me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Diga, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou levar. Até por trocar. Glória ao nosso Deus, maravilhoso e bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, que bom que estamos na casa do Senhor. Já estivemos aqui pela manhã e todo
primeiro domingo do mês, salvo raríssimas exceções, né, quando algum evento choca com a data, ou enfim, mas geralmente todo primeiro domingo do mês nós temos a nossa reunião geral de obreiros, né, pastores e obreiros do campo. E nós estivemos ali à tarde também, então foi um dia abençoado na presença do Senhor. Que maravilha poder passar assim esse tempo, né? No domingo é um dia em que nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Então, quem veio na escola bíblica dominical já recebeu a sua porção pela manhã. À noite nós temos a nossa porção aqui, e assim nós vamos vivendo a nossa vida doméstica da fé, o que é essencial para a nossa vida, né? É necessário que o crente tenha essa vivência. Então, que bom que você está aqui, e hoje nós teremos a celebração da ceia do Senhor. A quarta-feira é o nosso culto de ensino da palavra, às 20 horas, termina no máximo 9h15, né? Dá para tomar um café, conversar, depois ir embora tranquilo, ainda vai embora bem cedo. Domingo pela manhã é a nossa escola dominical, começa com um café da manhã às 9 da manhã, e à noite às 19 horas é o nosso culto de celebração, culto de evangelismo, da família, como queira, né? Um culto de adoração ao nome do Senhor. Então, estamos juntos na casa do nosso Deus. Vamos ouvir o evangelista Valdivino? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que estamos aqui mais uma vez para participar da ceia do Senhor. É um mandamento que Jesus deixou e nós não podemos parar até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Hoje eu fui convidado para participar da ceia em outro lugar, mas eu agradeci o convite. E hoje eu preciso congregar lá onde, participar da ceia onde congrego, né, irmãos? Então aqui estamos, graças a Deus. Meus irmãos, eu estava aqui lembrando da mensagem da cruz. Jesus, irmãos, mesmo ali na cruz ele estava a trabalhar, né? Estava ali 2 malfeitores, um deles chamou a atenção de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salve a ti e a nós. Mas o outro reconheceu que estava ali o Filho de Deus, reconheceu que estava ali Jesus. Ele não merecia estar ali pregado naquela cruz, mas ele veio em obediência a Deus, cumpriu o que dele estava escrito, e mesmo naquela situação, Jesus deu condição àquele malfeitor de se arrepender. E ele se arrependeu, reconhecendo o seu erro. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele aproveitou a sua última oportunidade. E Jesus também, na sua última oportunidade, ele estava ali trabalhando para o reino de Deus, perdoando pecados, fazendo o seu trabalho como Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, que está registrado no livro de João, capítulo 1, o verso 10 a seguir. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados
feito filhos de Deus, a saber dos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Está aqui essa palavra, aqui para alguns, quando Jesus esteve no mundo, não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqueles que reconheceram, deu condição de serem chamados filhos de Deus. Porque reconheceram pela palavra, pela Bíblia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Entenderam que realmente Jesus pagou um alto preço pelo resgate da nossa alma, para perdão de nossos pecados. Ele veio cumprir o que dele estava escrito, ali em Gênesis 3,15, que iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, e isto foi cumprido, quando Jesus foi crucificado, ali na cruz do Calvário. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou de entre os mortos, e subiu, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, irmãos, Jesus veio exclusivamente para o povo judeu, e eles recusaram, não reconheceram Jesus, sendo ele como Filho de Deus. Então, a salvação chegou até nós, por causa deles não ter aceitado Jesus quando nasceu. Por isso nós temos que agradecer ao povo judeu, porque eles recusaram Jesus, com isto a salvação chegou até nós. E a promessa que Deus fez para Abraão, ali, ele disse: Abraão, sai da tua tenda, vamos ali fora, olha para o céu, vê as estrelas, assim será seus filhos na fé. Vamos ali na praia, ver a areia, consegue contar os grãos de areia? Não conseguiu. Assim será a minha promessa contigo, Abraão. Então Abraão é nosso pai na fé, irmãos. Glória a Deus. Para finalizar, Martinho Lutero, depois que ele se converteu ao Evangelho, ao Senhor, chegou até ele um acusador, apontando ele muitos defeitos, fizeram uma lista, você pecou nisso, você falhou naquilo, foi fazendo uma lista de defeito, de falha de Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero finalizou lá com uma frase: realmente reconheço o meu erro, minhas falhas, sou um pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe, pastor. Obrigado. Glória, glória ao nosso Deus. Nós temos a alegria de ter conosco aqui, a família do Danilo, Davi, que é o patriarca, a irmã Dirce, que é Daniel, sentindo falta do seu trompete aqui, Daniel. A Isadora, que está lá segurando o Henrique. Todos esses, Davi, a Dirce, Daniel e a Isadora. O que a igreja pode dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A estada deles conosco hoje tem um motivo, Daqui a pouco nós vamos saber aí. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. A paz do Senhor. Amém. Essa luz aqui dá mais um destaque. O pastor hoje falava que o percentual grande da população tem o temor de falar em público, E aqui dá mais uma evidência para quem está falando, embora a mensagem que é evidente que é a mensagem que fale de Cristo, mas deixa um pouco apreensivo, Temos que nos acostumar com isso.
nessa era de influencers, em que é muito comum isso como ferramenta de trabalho. Irmãos, que bom que nós estamos reunidos nessa noite, noite de ceia do Senhor. Carlita, que está ali, ela gosta de cantar muito um louvor que diz: eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Isso fala da nossa identidade em Cristo Jesus, que nos dá uma nova vida e nos dá uma identidade em Cristo. Ele leva sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, e nós temos a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. Não somos mais indigentes. Algo triste que ainda acontece na sociedade. Muitas vezes uma pessoa que perde a sua vida, que está vivendo nas ruas, longe da sua família, se torna um indigente, muitas vezes sepultado como indigente, uma pessoa não identificada, muito porque deixou os vínculos com os seus, porque às vezes a família já desistiu de procurar essa pessoa. Chega um momento que é considerado um indigente, porque não tem uma identidade, embora aquela pessoa tenha carregado uma história de vida. E nós, espiritualmente, não somos indigentes, porque temos a nossa identidade em Cristo Jesus. E uma noite como essa, a ceia do Senhor, em que nós não estamos como a sociedade, o mundo, a história às vezes comemora ou relembra a morte de personagens históricos, de personalidades, de pessoas que prestaram um serviço de grande relevância. Não estamos aqui comemorando ou relembrando apenas a morte de Cristo, porque o seu significado é muito mais profundo, o que representou a morte de Cristo, e que não foi o fim à morte, porque Ele ressuscitou, e nos permite também termos uma nova vida em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 2:20, a palavra de Deus diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Cristo por nós, o ato da sua morte, da sua ressurreição, o que nos dá vida, vida eterna, o que nos torna filhos de Deus, podermos viver essa vida agora, na fé do Filho de Deus. Então, isso representa muito para nós, a ceia do Senhor. Nós fazemos em memória do que Cristo realizou. Realizou porque Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. A cruz foi uma etapa que permitiu que houvesse a ressurreição, o cumprimento da profecia. E nós agora somos seus filhos, nova criatura, filhos de Deus, o seu povo eleito, lavado, redimido e purificado. E essa ceia, uma noite como essa, um culto, um momento que nós nos reunimos, é para celebrar, é para proclamar a vida que nós temos em Cristo Jesus. Que alegria, que oportunidade, que privilégio que nós temos nessa noite. Nada, nenhum jantar luxuoso, uma festa que alguém esteja em lugares maravilhosos, luxuosos, com as melhores comidas, o melhor banquete. Nada se compara ao que nós estamos vivendo nessa noite. A mesa do Senhor, a comunhão, a vida eterna, a salvação, todo o peso de condenação tirado de nós, e agora sermos feitos seus filhos, o povo de Deus, cidadãos celestiais. Que honra que nós temos, que bênção, que dádiva, e por isso nós devemos nos alegrarmos sempre e louvarmos o nome do Senhor, por essa bênção, pela boa nova que nos alcançou. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a igreja, obrigado pela oportunidade.
Deixa eu cantar uma canção aqui, que tem alguns dias que eu já não canto ela aqui, e que eu gosto muito. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua vontade sentir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Glória, glória ao nosso Deus. Vamos ouvir o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos alegres de estar na casa do Senhor, mais esse dia, para participarmos da ceia do Senhor, né? Primeiro domingo do mês, começando aí, cada um com as suas demandas, cada um com os seus afazeres, mas
quando a gente começa na casa do Senhor, participando ali da ceia dele, relembrando a morte vicária na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, com certeza teremos um mês abençoado, né? Muitas vezes passaremos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor estará nos guardando e nos protegendo. Provérbios capítulo 21, versículo 2, ele nos fala o seguinte: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O que Salomão quis dizer para nós com este versículo? Todo caminho do homem é reto diante dos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda a motivação, o Senhor que sonda a atitude, o Senhor que conhece o coração de cada um. Isso significa que tem pessoas ruins que praticam boas obras. É o que mais nós temos visto hoje na atualidade. Pessoas que são endurecidas por dentro, coração ruim, coração maldoso, mas em certo momento, ali ou aqui, praticam boas obras e tem enganado a muitos. O homem tem a capacidade de ver o exterior, então muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo qualquer boa obra e a gente já tende a julgar que aquela pessoa é uma pessoa boa, que aquela pessoa tem um coração bom, que aquela pessoa, no mínimo, teme e tem fé a um ser superior. Mas não é assim. Infelizmente, já não era nessa época aqui, e nos dias de hoje não é. Nós temos visto pessoas que são ruins, são maus exemplos, mas praticam boas obras às vezes. E tem enganado muita gente, principalmente quando pende para o lado espiritual. O que Deus olha no coração do homem? Deus vê o coração do homem, a motivação, por que ele faz aquilo, por que ele está cometendo aquela atitude. Deus conhece o nosso sentimento, Deus conhece o nosso agir antes que nós agimos. É isso que Deus procura, pessoas que têm o coração voltado para o Espírito, o coração voltado para a sua obra, o coração voltado para o seu amor, para servi-lo por amor, o coração caridoso que faz parte, a caridade faz parte do fruto do Espírito, mas não só de boas obras. Nós vimos exemplo aqui do malfeitor, do ladrão da cruz. Nós não conhecemos, a Bíblia não fala, mas ali com certeza, naquele momento ali, ele teve um arrependimento genuíno, do fundo do coração, a ponto de Jesus Cristo reconhecer que aquela alma estava transformada. Pode ter praticado coisas terríveis, e às vezes coisas boas, porque nem tudo que a pessoa pratica ou é bom ou é ruim. Para uns pode ser ruim, para outros pode pegar o pior homicida, a pior pessoa da sociedade, a pessoa sanguinária. Há momentos na vida dele que ele pratica boas obras, principalmente com os seus, com os da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, com os seus amigos. E Jesus, naquele momento ali, do arrependimento, ele sondou o coração dos dois. E um passou no teste. Por quê? Saiu da essência. Então o que Deus espera do homem?
Ele espera o seu interior, as suas atitudes, a sua essência, o que ele é, o seu caráter. Não quando ele abre a boca ou fala coisas bonitas ou pratica coisas boas. O Senhor quer do homem o quê? Um coração quebrantado, voltado para a sua palavra, temente a Ele, obediente à sua palavra, cumpridor das suas leis. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças. Vamos reconhecer aquilo que Deus tem sido e feito na nossa vida. Cuidado, a proteção, o zelo, o amor. É o momento de nós reconhecermos isso. Se você trouxe a sua oferta, apresente ao Senhor. Se você trouxe o seu dízimo, apresente ao Senhor na sua casa. Vamos orar. Senhor, este é o momento em que nós dedicamos ao Senhor, Pai, com o reconhecimento de que o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é o nosso Pai amado, o Senhor é aquele que nos dá visão de mundo, o Senhor é aquele que nos dá ideias empreendedoras, o Senhor é aquele que abençoa o trabalho das nossas mãos, o Senhor é aquele que nos dá saúde, e nós reconhecemos isso, Pai, em cada culto, para que nós possamos, Senhor, nos nossos ganhos, no nosso sustento, sempre nos lembrar, ó Pai, da Tua bondade, sempre nos lembrar, ó Pai, de que o Senhor é aquele que está cuidando de cada um de nós. Então nessa noite, olhe para a Tua igreja, abençoe o trabalho das nossas mãos, prospera cada lar, cada família representada aqui, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Ó Deus, aqueles que são generosos com a Tua obra, com a Tua casa, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Tua bênção. Essa é a nossa oração. Abra as comportas dos céus e abençoa a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, maravilhoso é o nosso Deus, aleluia, digno de toda honra é o Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia. Santo, Jesus, Tu és santo. E toda criação para sempre cantará. Santo, Jesus, Tu és santo. Tua é a glória. E toda criação para sempre reinará. Tu és digno de glória e força e honra. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome poderoso, Tu és poderoso, Tua é a glória, e toda criação para sempre cantará. Tu és digno
o fim. Teu reino é eterno, autor da fé. Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem infaliz eterno, o nosso Messias, exaltado de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos e só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos e só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Digno de glória, digno de honra ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo de Deus, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
santo é o nome do Senhor. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Todas acalmam mar e tiram o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Todas acalmam mar e tiram o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Todas acalmam mar e tiram o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Quantos se sentem guardados pelo Senhor? Ele cuida de ti. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. Declare e diga: Jesus é o meu descanso. Nele encontro paz. Ele me faz
faz repousar em seu abraço. Ele me faz descansar em verdes pastos. E Ele é, e para sempre será, minha âncora no mar. És fiel, Senhor. Diga. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Jesus é o meu Senhor, tudo em suas mãos está. Jesus é o meu abrigo, nele eu tenho ar. Ele me faz repousar em seu abraço. Ele me faz descansar em verdes pastos. Ele é, e para sempre será, minha âncora no mar. És fiel, Senhor. Diga, aleluia. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel, és fiel, aleluia. És fiel, Senhor. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. És fiel, Senhor. Declare. És sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel.
Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Deus abençoe, podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e no versículo 24. Deus abençoe, diaconisa Tânia. Glória a Deus. Hoje nós estivemos à tarde na reunião de obreiros e o bispo leu esse texto e falou algumas coisas lá. É muito bom sempre ouvir o nosso bispo, mas eu fui meditar nesse versículo hoje à tarde, meditar um pouco sobre a vida de Paulo, sobre a nossa vida como crentes, né? Na ceia do Senhor nós sempre trazemos uma palavra que nos faça refletir com respeito à nossa vida como servos de Cristo, né? Filhos de Deus. Eu, no começo do culto, disse o motivo dessa luminária aqui. Nós temos apenas uma luz aqui em cima do púlpito e ela queimou hoje de manhã. E como era reunião de obreiros, eu não tive condições de correr atrás para, talvez no Leroy Merlin, em algum lugar, eu poderia encontrar, mas não tive tempo para ir. Então, a gente improvisou aqui, que é para os irmãos poderem ler a Bíblia aqui de uma forma mais... dá para enxergar, né? Depois a gente, no final aqui, precisa fazer alguma coisa, a gente dá uma movimentada ali, enfim. Mas se Deus quiser, no próximo domingo estará tudo organizado aí. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 20, 24. Mas de nada faço caso, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa é uma palavra muito forte. Paulo escreve algumas coisas muito fortes. E nós vamos ler alguns outros textos aqui que Paulo escreveu, que são muito fortes. O que eu quero deixar claro, antes de nós entrarmos, na palavra, é que esse era o contexto de vida do apóstolo Paulo. Nosso contexto de vida é outro. Paulo aqui estava, nesse momento aqui em Atos capítulo 20, aqui no versículo 24, ele estava se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Paulo tinha fundado uma igreja na cidade de Éfeso. Eu acredito que a maioria saiba, se não todos, que o ministério de Paulo e o ministério apostólico, hoje nós temos aí um chamado ministério apostólico, mas é diferente. Esse ministério apostólico que hoje nós temos aí, é como se criasse um título hierárquico para ficar acima de todos os outros, Mas na realidade o termo apóstolo significa enviado. E Paulo, ele se autodenominou, porque é claro que a conversa que ele teve foi com o próprio Jesus, então ele recebeu a autoridade do próprio Jesus. Ele se autodenominou apóstolo aos gentios. Ele foi enviado aos gentios. O que Paulo fazia? Ele chegava em cidades como Roma, Éfeso, Corinto. Ele abria uma igreja, ele treinava líderes, ele discipulava aquele povo, e daí a algum tempo, como foi no caso de Éfeso, ele ficou ali por 3 anos aproximadamente. Chegava o tempo de ele ir para outra cidade, abrir outra igreja, preparar outros líderes e assim difundir o Evangelho. Só que aqui, quando ele vai se despedir dos anciãos aqui de Éfeso, já depois que ele tinha estabelecido a igreja, ele começa a dar sinais de que ele não os veria mais, de que ele estava seguindo um caminho que o levaria à prisão. E de fato foi isso que aconteceu.
Então, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer, de nada faço caso, e nem tenho a minha vida por preciosa, nós precisamos entender o seguinte: Paulo era um homem influente, um homem que tinha uma posição muito alta, mas o fato de receber a Cristo, de aceitar a Cristo como Salvador, fez dele um perseguido de todos aqueles que antes eram seus amigos. Ele passou a ser um perseguido, ele era alguém que, se fosse capturado, ia ser condenado à morte, como de fato foi, não imediatamente, porque ele tinha cidadania romana, então ele teve as instâncias, apelou para César, mas Paulo, ele sofreu muitas perseguições. E quando ele diz, de nada faço caso, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu tinha uma boa posição social, tinha um bom rendimento, tinha prestígio, tinha tudo que alguém poderia desejar, não é? Uma posição que todo homem gostaria de alcançar, eu alcancei, mas por amor de Cristo eu não faço caso de nada disso. Quer dizer, se eu tenho que escolher entre Cristo ou essas coisas, eu não julgo que a minha vida seja preciosa o bastante para que eu tenha que dar uma manutenção para essa vida e virar as costas para Cristo. Então, hoje em dia, se o seu emprego não exige que você negue a Jesus, prospere lá, cresça lá, seja líder lá, consiga prosperar o máximo que você puder naquele lugar. No caso de Paulo, é porque ele não tinha escolha: ou ele negava Jesus para continuar tendo a vida que tinha, ou ele propagava o nome de Jesus, proclamava o nome de Jesus e abria mão de tudo aquilo. Então é por isso que Paulo faz essa observação. Então, no meu primeiro ponto aqui, eu quero ser rápido, breve, nós temos alguma coisa para fazer aqui depois da ceia. Eu coloquei aqui que uma vida que perdeu o apego para ganhar propósito. De qualquer forma, tem muitas pessoas que são apegadas, apegadas a situações. Vê aquele jovem rico, e é muito interessante que são algumas pessoas que às vezes se julgam boas, Nosso primeiro vice-pastor hoje falou assim, que tem gente que às vezes é uma pessoa que não tem uma boa índole, tem até o coração que não é bom assim, Enfim, tem gente que às vezes é mal mesmo, Mas faz um ato de bondade, alguém olha aqui e fala, fulano é bom, tal. Aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, guarda os mandamentos. Aí ele fala, isso aí eu faço desde que eu era criança. Primeiro porque não tem condição de ninguém guardar os mandamentos, Tem jeito. Impossível. É impossível. O único ser humano, e aí foge da lógica, não tem nenhuma coisa, nenhuma matéria no nosso planeta Terra, dentro da nossa matemática, que possa ser 100% uma coisa e 100% outra, Ou ele é 97% uma coisa e 3% outra, não é? Mas Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Eu ousaria dizer que ele continua sendo 100% homem, 100% Deus, porque quando ele ressuscita no corpo glorioso que nós teremos quando formos arrebatados, e ele foi para o céu nesse corpo glorioso. Então, o Jesus que nasceu de Maria foi para o céu. Certo? Então, o único ser humano que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E Jesus fala assim, então, se desde pequeno você faz isso, então já que você quer ser perfeito, olha o que Jesus diz para ele. Jesus não fala para ele vender. Jesus falou assim, se você quer ser perfeito, vende o que você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquela palavra foi muito dura para aquele rapaz, porque ele era muito apegado àquilo que ele tinha. Zaqueu era um homem rico, era judeu, publicano. Publicano era um judeu que cobrava impostos para Roma. Os judeus não gostavam dele, Mas ele sobe na árvore para ver Jesus. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e tinha sempre uma multidão cercando Jesus. Jesus para, olha ali para Zaqueu, e fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu fala, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver feito alguma coisa desonesta, me fala que eu vou retribuir
quadruplicadamente. Jesus não pediu nada para Zaqueu, mas ele de coração aberto. Então Paulo foi uma pessoa assim desapegada. Ele tinha tudo que um homem desejava em matéria de posição social e de dinheiro e de prestígio, mas ele encontrou em Jesus, né, aquela pérola de grande valor, que Jesus mesmo conta essa parábola, né? A parábola de um homem, ele chama de bom negociador, que encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquela pérola. Jesus está falando de vida espiritual. Então a gente precisa entender isso, né? Mas de nada faço caso, nem tenho a minha vida por preciosa. Paulo, ele não está desprezando a vida, ele está submetendo a vida dele a um propósito. Paulo é aquele que declara, mas eu sei em quem tenho crido, e essa é a firmeza daquele que serve ao Senhor. Paulo precisava fazer uma escolha radical, e ele optou por Cristo. Hoje nós podemos servir ao Senhor, e como eu disse, ter o nosso trabalho, viver na nossa sociedade, a não ser que exijam de nós que nós precisemos negar o Senhor. Aí nós vamos estar diante de uma escolha que nós precisamos fazer e ter, não é? Filipenses 3, 7 e 8 diz assim, Paulo dizendo, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. A vida de Paulo passou a ter um propósito. Nossa vida, irmãos, como cristãos, precisa ter um propósito. Nós precisamos ter a nossa profissão, ter o nosso sustento, prosperar financeiramente, realizar sonhos. Deus quer que nós realizemos sonhos nessa vida, né? Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não é isso que o Salmo diz? O que deseja o nosso coração são sonhos, projetos, sonhos de consumo, por que não? Bens de consumo, não é? Por que não? Não tem nenhum problema com isso. Que nós possamos adquirir e conquistar, mas que Cristo tenha esse lugar especial no nosso coração. A gente precisa redefinir o valor das coisas. As coisas materiais precisam ter o seu devido valor, e tem mesmo. Deus diz para Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. Irmãos, para o nome de alguém ser grande, essa pessoa precisa conquistar uma posição de influência, ter bens. Isso é fato. Isso é fato. Então, quando Deus fala assim, eu vou engrandecer o seu nome, Deus tem outras palavras dizendo, eu vou prosperar a sua vida financeiramente. Mas Deus, em outras palavras, aliás, Deus também diz para ele, não em outras palavras, em outro contexto, anda na minha presença e ser perfeito. Eu já disse isso aqui, esse perfeito que é usado ali por Deus não é sem falhas. Eu até lembro que eu usei um dia falando sobre isso, o exemplo desse tripé aqui, meus irmãos. Tem um tripé aqui, deixa eu deixar isso aqui por enquanto. Esse tripé aqui, ele é perfeito, porque ele tem 3 pés. Tem uma rebarbazinha no plástico aqui, que talvez não é perfeita. Se olhar aqui no ferro, aqui talvez tenha uma pintura que não está muito bem. Mas com 2 pés, ele não está perfeito, não é? Ele é perfeito se ele cumprir o propósito dele, que é apoiar o microfone aqui. E para isso ele precisa ter aqueles 3 pés. Então, quando Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito, é assim, eu tenho um propósito para a sua vida. Cumpra o propósito que eu tenho para a sua vida. E é isso que Paulo entendeu, e é isso que Paulo fez. Segundo ponto aqui, eu coloquei o seguinte, uma vida que entende que é uma carreira, não um acaso. Irmãos, não é certo você viver sua vida profissional sem ter um planejamento, né? Também não é certo viver a sua vida espiritual sem ter um planejamento. Se não é galgar posições no ministério, alguma coisa assim, se é, procura o pastor e fala, pastor, o meu desejo é galgar posições no ministério. Eu lembro que eu cantava numa banda e viajava, eu ia só na ceia. Ia só na ceia na igreja, e viajava, e o Goiás inteiro, e fora de Goiás, e cantando, né? Tá, solteiro, e a gente
tinha uns amigos que tocavam, a gente ia nessas festas e cantava e tal, cantava. Aí um dia eu cheguei no pastor da minha igreja e falei assim: pastor, eu tenho muita vontade de ser obreiro, como é que eu faço? Eu falei assim: olha, o obreiro ele é aprovado pela igreja, o pastor ele tem a autoridade para apresentar o nome na convenção, ou para consagrar aqui a diácono, a presbítero, enfim, né, na igreja local, eu tenho aqui autoridade para consagrar um diácono, para consagrar um presbítero. A partir de evangelista é a convenção nacional, aí já entra para a questão de ministro. Então ele falou para mim: é a igreja que reconhece. Você está aqui no culto, você tem a oportunidade para dar uma palavra, aí você dá uma palavra, aí alguém chega e fala: oh, a palavra daquele irmão foi abençoada, hein? Aí a gente dá outra oportunidade, você vai ganhando espaço, não é? Vai trabalhando, não é? Fazendo alguma coisa ali como diácono, tal. Logo, automaticamente, naturalmente, você será um obreiro na igreja, que só faltará ter a chancela, o reconhecimento que virá. Então, é a igreja que conhece, você tem que trabalhar para ser obreiro, né? A gente não dá cargo para a pessoa trabalhar, a pessoa trabalha e tem o reconhecimento do seu trabalho com o título. Então, a gente precisa entender que, se a pessoa quer uma posição na igreja, ele precisa fazer isso. Você quer uma posição diante de Deus? Você tem que criar intimidade com Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Paulo está dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira, o meu propósito, o meu objetivo. Então, a nossa vida não pode ser um improviso, né? Principalmente a vida cristã. É uma trajetória que nós seguimos, é um percurso que é estabelecido, irmãos, pelo próprio Deus. Deus abre portas, aponta a direção. Às vezes a gente teima, vai por um lugar, vai por outro e tal, mas Deus tem o melhor para a nossa vida e a gente precisa crer e esperar nisso, e Paulo entendeu isso. Às vezes, dependendo do contexto, hoje nós temos pastores que são ribeirinhos no Amazonas, que abandonaram sua vida na cidade, sua vida urbana, e foram pregar o evangelho lá para os ribeirinhos, e que se tornaram ribeirinhos, abandonaram tudo, e que são felizes com essa vida. É o propósito que eles encontraram. Estava ouvindo o testemunho de um irmão há algum tempo, não sei quantos já ouviram falar do movimento Jovens Livres aqui. O testemunho da filha a esposa do Paulo Brasil, não lembro como é que era o nome do pai dela. O Paulo Brasil faleceu, acho que não tem muito tempo. Ela disse que tinha não sei se era vizinho deles, conhecido, mas uma pessoa ficou bêbada, foi alcoólatra, perdeu tudo que tinha e foi morar na rua. Ela acolheu aquele homem, ela morava meio que sozinha não sei se com o pai dela, ou se morava sozinha com uma tia, e ela acolheu aquele homem, colocou num quartinho que eles tinham lá de hóspedes, lá no quintal, sei lá, aonde lá, e pregou para esse homem, não é? Ele aceitou Jesus, ela cuidou dele, ele se libertou do álcool, e resumindo, o Ministério Jovens Livres começou com essa ação, com essa atitude, e não se dá conta de quantas pessoas foram libertas das drogas, do álcool e de outros vícios por aí, por meio do movimento Jovens Livres. Então, isso vai daquilo que é interessante e importante para você. Se Deus te chamou para ser um profissional e prosperar na sua vida profissional, seja, mas não se esqueça do propósito que Deus tem na sua vida, não é, de pregar o evangelho, seja nas situações que você puder, enfim, pregar e apresentar o evangelho de Cristo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo aqui, essa segunda carta de Paulo a Timóteo tem uma curiosidade aqui, eu estava estudando hoje. Paulo teve 2 prisões. Eu disse que quando ele estava se despedindo lá dos anciãos de Éfeso, ele foi até chegar em Roma e foi preso. E ele ficou numa prisão domiciliar durante 2 anos aproximadamente. Ele tinha uma certa liberdade, né? Ele não podia sair de casa, ele estava ali acorrentado, mas ele podia receber visita, ele podia escrever cartas, enviar essas cartas. Lá ele escreveu a carta aos Filipenses, Colossenses, aos Efésios, Filemon,
não sei se 1 Timóteo, por ali, na sua primeira prisão. Então ele escreve essas cartas. Depois ele é solto. Depois ele vai preso por cerca de mais um ano. Aí ele fica num cárcere que limitava mais, mas ainda assim ele pode escrever a segunda carta a Timóteo. E aqui ele já escreve com um tom de despedida, porque ele fala assim: combati o bom combate. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo já estava ali passando o bastão dele para Timóteo, como que dizendo: Timóteo, segura as pontas aí, seja firme, maneje bem a palavra da verdade, porque a minha carreira está acabando. Mas Paulo sai dessa vida como alguém que abandonou algo que para muitos era precioso, para alcançar um tesouro muito maior. E a gente precisa entender isso. Essa foi a vida de Paulo, não é? Então, não basta iniciar bem, meus irmãos. É necessário a gente preservar ou perseverar até o fim. Meu terceiro ponto eu coloquei: uma vida que serve com alegria mesmo em meio à dor. Porque Paulo está dizendo: em nada tem a minha vida preciosa, contanto que cumpra o meu ministério com alegria. Paulo está falando de um contexto de naufrágios, de açoites, de prisões, e ele está falando assim: contanto que eu cumpra o meu ministério com alegria. E às vezes, meus irmãos, a gente sofre uma tribulação aí que não é tão grande lá, essas coisas, nada, e a gente já talvez se entristece com o Senhor. Mas Paulo está dizendo: a nossa vida com Cristo precisa ser vivida com alegria. E eu termino aqui, para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor, no meu ponto 4 aqui, ressaltando o seguinte: o que é um ministério? O que era um ministério para Paulo e o que é um ministério para nós? É a mesma coisa, né? E Paulo define isso muito bem no texto que nós lemos. O que Paulo diz? Vamos reler o versículo de 24 de Atos 20. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o seu ministério, o meu ministério, o nosso ministério, independente da gente estar com o microfone na mão ou não, é dar testemunho da graça de Deus. É caminhar por esse mundo, não se auto-intitulando, eu sou crente, eu sou aquilo, mas dando um testemunho, ao ponto de as pessoas olharem para a sua vida e dizer: tem algo diferente em você. No final da vida de Paulo, quando ele estava sendo julgado, não lembro se era por Agripa ou por Festo, não lembro, mas ele fala assim: Paulo começa a falar de Jesus para ele, fala: Paulo, por pouco você me persuade a ser cristão, porque Paulo está lá, sendo acusado de inúmeras coisas, e todo o testemunho pregresso da vida de Paulo, mesmo antes de aceitar Jesus, era um testemunho de vida de um homem íntegro, junta com um testemunho de alguém que serve a Jesus. Aquele homem falou: não, se você fala mais um pouco, eu ia aceitar esse Jesus aí também, porque meu coração começa a ferver com essas palavras. Então, irmãos, o nosso ministério é dar testemunho da graça de Deus. Tem uma frase que diz aí, né? O irmão Vô Divino está cheio das frases aí agora. Tem uma frase que fala assim: pregue o Evangelho a todo momento, se necessário for, use até palavras. Então, o nosso testemunho é a maior ferramenta de pregação que nós podemos utilizar. Vamos ler aqui para terminar, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que o testemunho que nós temos para dar
é o testemunho da graça de Deus, porque o Evangelho, ele não é nenhuma conquista pessoal, não é uma conquista humana, é algo que é liberado de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender isso. E a obra do Evangelho não é você fazer caridade, não é você fazer essas coisas, né? Isso a pessoa faz porque uma vez que é crente, nasceu de novo, ainda que seja uma pessoa má, de má índole, que nasce de novo, se torna uma pessoa boa e ele começa a praticar boas obras, boas ações, no sentido de ajudar o próximo. Mas as nossas boas obras passam a ser a nossa conduta mesmo, né? a nossa vida. E isso tudo para honrar o Senhor. Então, meus irmãos, ame sua família, ame sua vida, seja feliz. Se eu fosse resumir a obra de Cristo na vida do ser humano, eu diria, não de mim mesmo, baseado em João 10, que Jesus veio para restaurar a felicidade perdida, a felicidade que o pecado roubou do homem. Porque Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para mim, o Evangelho vem restaurar a felicidade plena do ser humano. Não é que isso vai nos isentar de passar dificuldades, problemas, lutas, dissabores, não é isso. É que o vento soprou e passou, a nossa alegria volta, porque não está baseada em coisas terrenas e humanas, mas a nossa alegria está baseada no fato de que Jesus nos amou primeiro e derramou sobre a nossa vida a sua graça. Você vai participar da ceia daqui a pouquinho, aliás, agora, né? Peça a pastora Liliane para subir aqui, os obreiros já se posicionarem. Vou mover um pouco essa luminária aqui, porque eles vão ler dali, depois a gente posiciona ela onde precisar. Glória a Deus. Deixa eu tirar esse aqui para evitar um acidente. Nós vamos cear, meus irmãos, e faça isso com muita alegria. Deixa eu passar aqui o microfone para o nosso primeiro vice-pastor. Prontinho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, nós estamos em Tua presença, Pai. Neste momento, Pai, que os Teus servos apresentam este pão, Senhor, meu Deus, que nos remete ao Teu corpo ferido, moído, naquele sacrifício, Pai, em prol da nossa vida. E nós Te louvamos, apresentamos, Pai, nesse ato de consagração deste pão. Que a Tua igreja participe com fé, com uma alegria, com consciência e com gratidão, Pai, reconhecendo o alto preço, Pai, que foi pago, para que nós pudéssemos estar na Tua presença, sermos os Teus filhos, Pai. Te louvamos e Te agradecemos e consagramos este pão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a ceia do Senhor é para aqueles que são batizados em águas, estão em comunhão com a igreja e com Deus. E quando receber o pão, espere para que todos nós participamos e comamos juntos. Glória a Jesus.
amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És glória ao nosso Deus. Eu sempre faço essa observação, né? Nós temos em nossas mãos aqui um pedaço de pão que foi rasgado, partido. Ele representa a carne de Cristo que foi rasgada ali por aqueles cravos, por aquela lança. E essa morte vicária foi para que Deus pudesse nos alcançar pela sua maravilhosa graça. E você que está aqui nessa noite foi alcançado por essa graça. A Bíblia diz lá em Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu sei que é muito mais complexo do que uma enfermidade pessoal de alguém, Ele está falando da humanidade. Mas nós podemos tomar essa palavra para nós nessa noite. Se você tem alguma enfermidade, está com alguma dor, se você está ansioso, preocupado, angustiado, triste, coma deste pão, crendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi para te dar a vida plena. Então, com muita fé, coma do pão nessa noite. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, te amo, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória, glória a Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Derramou-lhe sangue inocente por causa do nosso pecado, ó Senhor. Meu Deus, que este sangue continua nos purificando, nos garantindo a vitória, no nome de Jesus. Abençoa este cálice, Senhor. Simboliza o teu sangue. Abençoa teus filhos que irão participar deste sangue precioso. Ó Senhor da glória, aleluia. Tchekalamanahá, churiondas endecovas temanai. De palabaxérias, churiondas endecovas temanai. Ó Senhor, abençoa teus filhos, renova a tua igreja. Cura os enfermos nesta noite. Repreenda toda tristeza, toda angústia. É o que te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, da mesma forma, assim que receber o vinho aí, espere para que todos nós tomamos juntos. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Glória a Deus. O líquido que está nesse cálice que você está segurando representa o sangue do Cordeiro de Deus. O preço aceitável pela nossa redenção. O preço aceitável pelo perdão dos nossos pecados. Da mesma forma que você comeu o pão com fé, crendo no agir de Deus na sua vida. Quando você tomar esse cálice, creia
que Deus estará te fortalecendo, renovando as suas forças, te animando, para que você possa lidar com todas as situações que a vida colocar diante de você. Que esse cálice gere fé em seu coração, para que você perceba que a sua vida está nas mãos de Deus, e que Deus pelejará por você, que Deus guerreará as suas guerras, e te dará vitória, em nome de Jesus. Então, com muita fé, com muita alegria, com muito júbilo, beba do cálice nessa noite, aleluia, maravilhoso é o nome do Senhor, glória, glória ao nosso Deus. Chemanai nision de la maramasu de cá, clandei mahamalamaramasu de nimicante das nérias. Digno, santo, poderoso, eterno, glorioso é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória, glória ao nome do Senhor. Assente-se por um momento. Eu quero convidar aqui à frente o casal Danilo, Amilde e o primogênito Henrique. Convidar também os avós paternos para estar aqui. Irmão Davi, irmã Dirce. Nós vamos subir aqui. Eu acho que nós vamos fazer essa apresentação, depois nós vamos entregar um amigo revelado e já vamos orar para terminar. Não sei como é que quem vai tirar foto de vocês aí? Já está tirando? Aqui. Se quiser levantar, viu? Ficar aqui, vir aqui. Se quiser ajeitar a luz ali para ficar melhor, né, Henrique? Nossa luz queimou aqui hoje. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Só esta palavra, que foi o próprio Jesus que disse, né? Já deixa claro que o batismo é uma coisa para adultos, porque eu vou pregar o evangelho para o Henrique, ele vai olhar para mim, educado que ele já é desde pequenininho, já nasceu educado esse menino, vai ficar olhando para mim, de vez em quando vai dar uma risadinha, mas ele não vai estar entendendo nada que eu falo, e ele nem tem pecado ainda para arrepender, não é? Então, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo, Jesus diz, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado. Então, antes de alguém ser batizado, é necessário que ele creia. O Danilo não pode crer pelo Henrique, a Amilde não pode crer pelo Henrique, nem o irmão Davi, nem a irmã Dirce, não pode crer por ele. Ele foi um dia, né, as nossas filhas lá em casa aceitar Jesus e batizar depois que aceitar Jesus, e crescer na igreja, desde pequenininha, porque é outra coisa. Agora, Jesus foi apresentado por um homem chamado Simeão. Eu amo os personagens da Bíblia, né? Simeão era um idoso, um senhor idoso que ficava no templo. Aí ele tinha recebido uma promessa de que ele não morreria sem ver o Salvador. Aí chega José e Maria no templo para apresentar Jesus. Quando entrega para Simeão, Simeão levanta e fala assim, agora eu posso dormir com os meus pais, porque eu vi o Salvador. Então Jesus desse tamanhozinho aí, ó,
foi apresentado diante de Deus. Uai, Deus não conhece o Henrique? Conhece. Por que tem que apresentar diante de Deus? Porque essa apresentação é mais para os pais e para os avós do que para o Henrique. Porque quem está apresentando o Henrique? Danilo chegou para mim e falou: pastor, eu posso apresentar o Henrique hoje na ceia? Eu falei: claro, que bênção, coisa boa. Partiu dele. Ele está apresentando para a igreja: sou pai do Henrique. Deus, o Senhor me deu o Henrique, a herança do Senhor. Eu assumo responsabilidade de conduzir ele nos caminhos do Senhor, ensinar a sua palavra para ele. Eu vou ser exemplo para ele de um homem de oração, um homem que cumpre a tua palavra, assim como a mãe, não é? A vida que vocês dois têm vai precisar falar pouco para ele, vai ver e por imitação ele já cresce crente. Então apresentar é isso, é assumir responsabilidade pela criança, né? Então nós estamos aqui diante de Deus apresentando o Henrique ao Senhor. E tem uma coisa, eu não acho que foi Tiago, ou Paulo escrevendo a Timóteo, agora, acho que foi Paulo escrevendo a Timóteo, fala: Timóteo, é o seguinte, considera todo mundo mais velho que você como seus pais, todo mundo mais ou menos da sua idade como irmãos, e todo mundo mais novo como filho. Então a igreja que está vendo o Henrique ser apresentado aqui agora, precisa considerar o Henrique como filho, no sentido de ter cuidado com a vida dele, né? Todo mundo vai cuidar bem de você aqui, viu, Henrique? Está olhando para mim ali, ele está quase crendo já, porque está olhando para mim com muita atenção. Então, nós vamos ficar de pé agora, nós vamos estender as mãos para cá, e vamos apresentar a vida do Henrique ao Senhor, consagrar a vida dele ao Senhor, para que Deus o proteja, o abençoe, prospere a vida dele, o livre de todos os males, guarde o coração dele. Eu quero que você faça essa oração com as suas próprias palavras e com muito amor. Eu vou deixar os pais mesmo segurando ali, que ele está tão bonitinho ali, nós não vamos estragar a cena, e também as fotos ali. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor, em primeiro lugar, muito obrigado a Deus. Obrigado pela vida do Danilo, da Milde. Obrigado porque o Senhor deu a eles, Pai, essa herança maravilhosa do Senhor, que é o Henrique. Pai, ele está sendo apresentado agora diante do Senhor. Eles estão assumindo a responsabilidade, Pai, dizendo que estão consagrando a vida do Henrique ao Senhor. Enquanto ele não tem poder de decidir, ó Pai, ele será orientado a seguir os passos do Senhor, ele será orientado a seguir a Tua palavra, a crer em Ti, e quando chegar o momento da decisão, Pai, com certeza o coração dele já será um coração que pertence ao Senhor, e nós declaramos que já é, desde agora, Pai, que o Senhor venha guardá-lo, protegê-lo, contra tudo aquilo que esse mundo mau tem exposto às nossas crianças, Pai, que o Senhor venha livrá-lo de toda enfermidade, o Senhor venha proteger de toda seta do inimigo, Pai. O Senhor venha em nome de Jesus, Pai, cuidar dessa criança tão abençoada que foi o Senhor que deu para esse casal. Então, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor o Henrique, consagramos ao Senhor a vida dele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus te abençoe, viu, seu lindão? Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pega o papelzinho aí, vocês vão ficar de pé mesmo, nós já vamos orar para terminar? Deixa eu pegar um aqui, para ver para quem que você vai orar. Eu orei para a irmã Fátima esse mês, né, irmã Fátima? Vamos ver para quem que eu vou orar agora esse mês, de maio. Eu vou orar pelo avô do Henrique, o Davi. Vou orar por você nesse mês de maio. Viu? Glória a Deus. Meus irmãos, quarta-feira o nosso culto, 20 horas. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso culto de celebração. Temos alguém que fez aniversário? Não tem alguém fazendo aniversário essa semana? Falhou para nós aí, não queremos orar por você? Então vamos orar, meus irmãos, vamos
orar terminando o nosso culto. Que Deus te abençoe, Deus te leve em paz para os seus lares, nos leve em paz para os nossos lares. Ninguém precisa ir embora rápido, tem café, tem chá, então ninguém precisa ir embora rápido, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que aconteceu aqui. Eu peço que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, pela tua bondade, nos guardar, nos proteger, nos dar uma semana de bênção, uma semana de vitória, nos conduzir em paz para os nossos lares. Ó Deus, aquilo que nós estamos esperando de resposta para essa semana, Pai, ó Deus, nos dê uma resposta positiva, nos dê uma resposta que seja abençoada pelo Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: está terminado em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.